Olá, segundo ano, como vocês estão? Iniciando hoje, terça-feira, nós vamos começar com toda animação, com toda alegria, com toda vontade, corrigindo a prova de vocês. A primeira parte, da P1, que vocês terminaram na sexta-feira. É muito interessante, não vou corrigir todas as questões. Vou corrigir umas 6, 7 questões. E aí, na segunda parte da aula de hoje, nós vamos ver como que a gente trabalha com o cilindro, ok? Vamos juntos? Muita animação, muita vontade, muita dinâmica. Comecei. Primeira questão. A primeira questão, ele fala assim, uma tenda de lona foi montada. Você tem o desenho, tá? Não vou fazer o desenho aqui porque você já tem ele disponível na prova. Uma tenda de lona foi montada no pátio da penitenciária com suas medidas em metros e a forma de um prisma reto indicadas na figura. A área total da lona usada na montagem foi de 252 metros quadrados. Opa, isso é interessante. Então, questão 1 da P1. A gente tem, então, assim, a área total de lona foi exatamente 252 metros quadrados. E correspondendo à frente, ao fundo, as laterais e a cobertura. A altura lateral X dessa tenda média. Então, olha só, pessoal, se você olha o desenho, você tem o comprimento, que é 6, você tem a largura, se a gente puder falar dessa forma, 12, você tem a altura da parte da parte da frente, como poderia dizer, 7, você tem o telhado da parte da frente, como sendo 5, e você tem a altura da lateral, que é X, que é o que nós estamos procurando. Pessoal, como eu não tenho o desenho aqui para ir mostrando para vocês, você precisa de ir sempre verificando no seu desenho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a área das duas laterais. Então, aqui, ó, primeira coisa, a área das duas laterais. Nossa, escrevi muito legal. Tudo para economizar espaço. A área das duas laterais é exatamente 2 vezes 12x. Del, por que 2 vezes 12x? Porque a minha lateral é um retângulo. A base do retângulo é 12. A altura do retângulo é x. E por que 2? Porque eu tenho duas laterais iguais. Então, 2 vezes 12x, que vai dar 24x. Parei aqui. A segunda área que eu vou fazer, a segunda área é a área do teto. Área do teto. Gente, a área do teto é exatamente 2 vezes 5 vezes 12, que é igual a 120 a área do teto. Del, não entendi, porque 2 vezes 5 vezes 12. Você olha, o teto são duas folhas retangulares. O seu retângulo aí é 5, vou chamar de base, tá? A base do retângulo é 5 e a altura do retângulo é 12. 5 vezes 12. Por que vezes 2? Porque você tem duas folhas retangulares, que é o teto, 120. A terceira área que nós vamos achar dessa figura, perceba, a gente está desmembrando. A terceira área é a frente e atrás. Frente e trás. Gente, aí eu tenho um trapézio. Trapézio você sabe que é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2, que é a área do trapézio. Gente, então ali, perceba que eu tenho 4 trapézios, porque a frente é dividida em 2 trapézios iguais e atrás também. Então, na realidade, eu tenho exatamente, olha só, olha o meu trapézio. Você tem que entender que a altura sempre forma 90 graus. Então, você tem que arrumar esse trapézio de tal maneira que base a altura aí, seja a altura aí, eu estou considerando como 3. Por que 3? Porque se você olhar a frente inteira é 6, colocando ela de pé por causa do 90 graus, tá? Não esqueça que a altura sempre é 90 graus com a base. Então, eu teria 6
dividido por 2, porque eu estou fazendo trapézio separado, eu teria 3. Então, a minha altura é 3. Minha base maior eu poderia chamar de 7. E minha base menor eu chamo de x, que é o mesmo x que está lá no cantinho de trás. Então, eu teria aqui, ó, que a área é 7 mais x vezes 3 vezes 4. Por que vezes 4? Porque eu tenho 4 trapézios. 4, 2 na frente e 2 atrás. Dividido por 2. Gente, 4 e 2 você pode cancelar, vai dar 2 aqui. 2 vezes 3, 6. Então, olha o que eu vou ter. 6 vezes 7, 42. 6 vezes x, 6x. Então, olha só, eu tenho essas 3 áreas que nós acabamos de achar. Eu achei a área dos lados, eu achei a área do teto e achei a área de frente e trás. Agora, é a área total, né? A área total, para mim, vai ser a soma disso tudo aqui. Ou seja, 24x mais 120 mais 42 mais 6x. Só que ele deu o valor da área total. A área total é 252 metros. Então, olha o que eu tenho aqui, ó. 24x mais 6x, eu tenho 30x. 120 mais 42, eu tenho 162. Mais 162 é igual a 252, que é a área total. O 162 está positivo, passa negativo, então eu teria exatamente 30x, comigo aqui, 30x é igual a 252 menos 162. Gente, eu vou fazer de caneta para ser menorzinho aqui, ó. Vamos aqui, ó, menorzinho. Eu tenho, então, 252 menos 162, 0. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, deu 9, zerou. Olha aqui que bonitinho. 30x é igual a 90. O 30 tá multiplicando, posso cortar os zeros, né? X é igual a 3. Acabamos de achar que o valor do x é exatamente 3. E era isso que ele estava perguntando. Bom, esse foi a primeira questão. A segunda questão, gente, ela é tão simples, a segunda não tem nem como fazer cálculo. A segunda questão, ele fala de uma função dada f de x é igual a cosseno de 3x. Gente, aqui ele fala assim, é correto afirmar. Ele fala, a primeira aqui, ele fala o conjunto imagem. Letra B, ele fala o domínio. Você sabe que o domínio sempre vai ser reais, quando não tem limitação. Aqui não tem, seria reais, então ali não seria a letra B, já cortaria fora. O conjunto imagem não é de menos 3 a 3, porque nós estamos trabalhando com cosseno. Perceba que eu não tenho nada somando e nem multiplicando o cosseno. É um cosseno. Então, a imagem desse cidadão aqui é de menos 1 a 1. Está dentro do ciclo trigonométrico. O domínio são os reais. Ele fala que é crescente. Aí você pode parar um pouquinho. Tem gente que tem mais dificuldade. A letra dele fala assim, sua menor raiz positiva é π sobre 3. Também poderíamos parar. Porque, por enquanto, eu tenho dúvida em relação a C e a D. E a última, ele fala, seu período é 2π sobre 3. E período a gente consegue achar. Período, pessoal, sempre vai ser 2π sobre C. Essa letra que eu tô chamando de C, poderia ser qualquer letra, não faz diferença. O que é esse C? É sempre o coeficiente do teu ângulo. Aqui no caso, meu ângulo é x. Então, é 3x. Se fosse 2x, se fosse 2θ, 1/5 de alfa. Esse é o teu termo C. Então, período, sempre você vai calcular 2π sobre o coeficiente do teu ângulo. Então, eu teria 2π sobre 3. E isso corresponde com a resposta correta. Então, gente, a letra C e a letra D eu nem preciso ir atrás. Por quê? Porque a letra A não é, a imagem não é de menos 3 a 3. O domínio muito menos, de 0 a 2π. C e D eu estava com dúvida. Mas eu já achei que a letra E é a minha solução. Acabou. Por que é importante isso para mim? Gente, Enem não tem tempo de você perder. Então, primeira coisa, você dá uma olhadona assim para ver se você já pode descartar algumas coisas. E também, às vezes, a resposta já está na tua frente, como é o caso disso aqui. Então, a número 2, letra E, 2π sobre 3. Porque período sempre vai ser 2π
sobre o coeficiente do teu ângulo. Número 3. A questão 3 é um pouquinho maior aqui que a gente tem. Então, olha só, a questão 3, ela fala de uma função que uma máquina produz diariamente X para mim é a produção X dezenas de certo tipo de peças. Sabe-se que o custo da produção, custo ele está chamando de C de X. C de X e o valor de venda, V de X, são dados aproximadamente em milhares de reais. Legal. Então, X é a produção, quantidade, C é o custo, V é a venda, que é dado em milhares. Aí ele fala assim, aí ele dá a função. Ao final da história ele pede o lucro. Gente, você não pode esquecer que lucro sempre vai ser a venda menos o custo. É lógico, é o que você vai ter. Você tem que tirar o que você gastou para ver o que sobrou para você. Legal. Então a gente vai começar. Nós vamos fazer, como está pedindo lucro, nós vamos fazer V menos C. Ele deu a função V, ele deu a função C e ele pede ainda por cima o lucro em reais obtido na produção de 3 dezenas. Mas nós vamos usar só 3, porque no início ele fala que uma máquina produz diariamente X dezena. Então, nós não precisamos transformar isso em 30. Podemos colocar mesmo 3, porque já está sendo trabalhado em dezenas. Então, vamos juntos, pessoal. Vou virar aqui. Deixa eu trocar aqui a minha folha. Então, comecei aqui, A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou montar as duas funções que foram dadas. Então, eu tenho aqui, vamos arrumar aqui. Legal. Eu tenho, então, L de X. Já vou jogar as funções dadas. Então, L de X, para mim, é exatamente V de X menos C de X. V de X, eu tenho 3 raiz de 2, 3 raiz de 2, seno de xπ sobre 12. Você olha assim, você já dá até medo, né? Menos o C, que é o custo, que é 2, menos. Como eu tenho duas parcelas, vou colocar em parênteses por causa desse menos aqui que vai mudar, né? 2 menos cosseno de xπ sobre 6. Legal. É isso que nós temos que trabalhar agora. Não esquecendo que x para mim é igual a 3. O problema está afirmando que x é igual a 3. Então, vamos juntos. Bom, na realidade, então, eu quero o lucro da produção de 3 dezenas. Então, eu tenho 3 raiz de 2 vezes seno. Gente, no lugar de x, a gente coloca 3. Como eu tenho 3 e tenho 12, simplificando por 3, vai dar 1 sobre 4. Então, na realidade, eu tenho 1π sobre 4. Não é necessário colocar 1, simplificando por 3. Colocando 3 aqui, porque o problema fala que x é 3, 3 dividido por 6 dá meio. Então, eu teria menos, já jogando os sinais aqui, menos com mais dá menos 2, menos com menos dá mais, cosseno de π sobre 2. Gente, simplificando 3 pelo 6, o 3 pelo 12. Pronto, gente, acabou meu problema. L de 3 é igual a 3 raiz de 2. Gente, seno de π sobre 4 é 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Menos 2, mais cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 está na vertical, cosseno é horizontal, é 0. Então, eu tenho que o lucro de 3 dezenas vai ser, tesouros, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu tenho 3 menos 2, que é igual a 1. Legal! O meu lucro, tudo bem, eu achei 1. Mas o que significa isso, pessoal? Lucro em reais é exatamente igual a R$1.000. Por que R$1.000? Porque ele fala que o lucro está em milhares de reais. Se eu achei 1, então eu tenho R$1.000. Isso sabendo na produção de 3 dezenas. Então, a resposta correta é a letra C. Resposta correta que nós temos aqui, letra C.
Bom, continuando, a próxima aqui trabalha com geometria espacial. A número 3, né? A número 3, aliás, a 3 foi essa. Número 4, ele trabalha com um prisma que oblíquo, ou seja, a aresta lateral desse prisma não é a altura, não é, porque ele é oblíquo, não forma 90 graus. Ele diz assim, acompanha com o desenho, tá, pessoal? Inclusive, essa é de Enem de 2013. Ele diz assim, as torres puertas da Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construída numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical. Gente, eu não vou desenhar, claro, eu não seria boba de desenhar aqui, né? Mas eu vou fazer o triângulo aqui. Você tem a torre e você tem a vertical, que ele fala aqui. A vertical seria oblíqua, né? Oblíqua assim. E ele fala assim, ó, que a inclinação das torres é de 15 graus com a vertical. E elas têm cada uma... Então, 15 graus estaria aqui, né? 15 graus. Legal. E elas têm... Cadê? E elas têm cada uma altura de 114 metros. Opa, ele está dizendo já que a altura é 114 metros. Legal, continuando. E ele diz assim, ó, que a altura é indicada na figura como segmento AB, que é exatamente que ele chama aqui de A e aqui de B. Aqui está exatamente na base quadrada. Então, essa é a altura. Aí você fala assim, bom, a altura sempre vai formar quantos graus com a base? 90. A partir do momento que ele fala que a altura, apesar do meu desenho estar super perfeito, você vendo que ele está formando 90 graus, nem aqui, nem na China, mas a gente pode afirmar que aqui é 90 graus, porque ele afirma que isso aqui é a altura, ok? Então, ele diz assim, essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada. Opa, ele está afirmando que a base é quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. Está mostrando aqui. Legal. Utilizando 0,6 como valor aproximado de tangente de 15. Opa, outra informação. Tangente de 15, ele afirma para mim que podemos usar como 0,26. Dado no enunciado isso. E duas tá nas operações cobre a área da base. Legal. Ele quer a área da base. Gente, tudo que eu preciso fazer é achar a aresta da base. Achando a aresta da base, a gente multiplica, ou seja, eleva ao quadrado, multiplica ela por ela mesma, que a gente acha a aresta da base. Muito legal. Gente, se você olhar, nós temos aqui, nós temos exatamente 114 aqui, formando 90 graus. E eu quero achar exatamente a base. Que eu vou chamar de X. Ou base, você que sabe. Gente, 15 graus. Gente, cateto oposto, cateto adjacente. Minha hipotenusa é essa. Não quero hipotenusa, não tenho valor de hipotenusa, então vou usar exatamente a tangente. Olha, ele foi tão legal que já falou da tangente aqui pra mim. Então, ele já tá me dando essa informação. Então, tá aqui, ó. Tangente de 15 é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 15, 0,26 vezes 114 é igual a x. Pessoal, multiplicando 0,26 vezes 114, a gente acha exatamente 29,64 metros. 29,64 é exatamente esta medida aqui. Legal, metros quadrados. Só que agora, ele pede para a gente calcular a área disso aqui, gente. A área disso aqui. Qual que seria a área da base? Qual que seria a área dessa base? Gente, aí você fala assim, poxa, Del, eu vou ter que fazer 29,64 vezes 29, área da base. 29,64 vezes 29,64? Não, eu não faria isso.
Eu tô pensando no Enem. E aqui, como que eu faria isso aqui? 29,64 não é praticamente 30? Então eu vou fazer 30 vezes 30. O que é 30 vezes 30? 900? Então qual a resposta que eu tenho ali? A única resposta que eu tenho é que a área é maior que 700 metros quadrados. Se aqui tivesse dando assim, resposta exata, com vírgula, e bem próximas uma resposta da outra, você teria que calcular. Mas aqui ele não faz isso comigo. Ele está deixando assim bem um espaço bem aberto para eu ir pelo assim. Olhei, imaginei, fiz aproximado e achei a história. Então a área da base é exatamente aproximadamente 900, porque eu tenho que a base é praticamente 30 vezes 30, 900. Então, a múltipla escolha maior do que 700. Letra E. Próxima questão. Questão número 5. A questão número 5, ela fala assim, ó, também é de Enem. Gente, essa questão, ela é muito interessante. Ela fala assim, ao morrer, ela é trigonometria. E ela diz assim, ao morrer, o pai de João Pedro e José deixou como herança um terreno retangular. O terreno, pessoal, ele é 3x2. Terreno retangular estaria mais ou menos... Vou tentar fazer uma coisa feia aqui, não posso nem chamar de desenho, né? 3x2. Um terreno retangular. Que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 do círculo. Ele está informando que é 1/4 do círculo. E aí ele vem com um círculozinho aqui, nossa, com toda a perfeição do mundo. Aqui é o 1/4 do círculo, né? Formando 90 graus aqui, você teria como eixo do seno, o eixo do cosseno, pensando no círculo trigonométrico. 1/4 cadê? Delimitado por 1/4 do círculo de raio 1. Então aqui eu tenho isso aqui, ó. Ele dividiu dessa forma, mais ou menos aqui. Mais ou menos isso. E aí ele fala assim, o raio do círculo é 1. Então, se o raio é 1, daqui até aqui, eu tenho 1. Daqui até aqui, eu tenho 1. Isso eu já tenho certeza. Legal. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração. Gente, ele está dizendo que essa área de extração aqui foi dividida em 3 partes iguais. Se foi dividido em 3 partes iguais, aqui eu tinha certeza que era 90 graus. 90 dividido por 3, eu passo a ter 30 graus, 30 graus, 30 graus. Então, a pergunta dele é, em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João, este primeiro é o terreno de João. Perceba, eu tenho um triângulo, retângulo aqui para João. 90 graus aqui, 30 graus aqui. E aqui, tudo aqui eu não sei quanto que é. Mas eu posso chamar aqui de AE. Eu vou chamar de AE. Por que, Del? Porque eu quero. Vamos ver se ele não deu informação. Não, não deu. Eu vou chamar aqui de AE. E aqui, pessoal, essa altura aqui, ó, vou chamar de base. A base AE aqui eu não tenho quanto. Tudo aqui seria 3. Aqui, pessoal, é 2, que é a mesma medida daqui. Bom, então agora nós vamos brincar. A área do triângulo que compete a João é exatamente base vezes altura, dividido por 2. A minha base, que eu estou chamando aqui, vou chamar de AE. A minha base é AE, vezes a altura, que é 2. Olha aqui que é 2, dividido por 2. Perceba, 2 e 2 cortamos, a área do terreno de João é AE. Legal. Paro aí. Aí a outra informação que ele dá é a tangente. Gente, ele não pede para achar a área do triângulo. Para eu achar a área do triângulo, eu preciso achar este AE. Porque a área deu AE. Bom, daí eu tenho um triângulo retângulo, sabendo que aqui é 30. Legal. Aqui é 30 graus, aqui é 2 metros e aqui 2 metros não, 2 quilômetros. E aqui eu não sei. Tangente na minha vista. Então, eu teria aqui, ó, tangente de 30 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30, pessoal, é raiz de 3 sobre 3. Só que o 2 está dividindo, ele multiplica, é igual a E.
Gente, que legal! Eu tenho então aqui 2 raiz de 3 sobre 3 igual a E. Legal. Ai, ai, raiz de 3. Quanto que é a raiz de 3? Bom, a raiz de 3, se você for na calculadora, raiz de 3 dividido por 3 dá exatamente 0,58. Então, a E é igual a 0,58 vezes 2, que dá 1,16. 2 vezes 8, 16, 2 vezes 5, 10 e 11. Então, eu tenho 0,16. É isso? Aqui, que dá 2 vezes 8, 16, 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Não, desculpa aí. 1,16 quilômetros quadrados. 1,16 quilômetros quadrados. Legal. Só que ele não quer isso. Isso aqui é a área do João. Mas ele pergunta, a pergunta é, qual é a porcentagem em relação ao terreno? Bom, eu tenho que achar a área do terreno. A área do terreno é 2 vezes 3, base vezes altura, que é um retângulo. 2 vezes 3, 6. Então, a área do terreno é 6 quilômetros quadrados. A área do João é igual a 1,16 quilômetros quadrados. Eu quero saber qual é a porcentagem disso? Legal. Então, eu tenho 1,16 sobre 6. Você dividindo isso aqui dá 0,193. Como eu quero em porcentagem, você multiplica por 100, eu teria então 19,3%. Aproximadamente 20. Só que aqui, vamos lá na múltipla escolha, a resposta, eu não tenho 20. Perceba que eu não tenho respostas pertinhas para poder me confundir. Primeiro que é 19,3. Então, se eu for aproximar, estou aproximando para 19%. Resposta correta, letra E. Bom, vou pular aqui, pessoal, duas questões que não precisariam ser feitas, porque a gente já fez nos exemplos anteriores, e vou para a questão 8. Vou pular a 6 e a 7 e vou para a questão 8. A questão 8, gente, é muito simples também. Ele pede para você determinar a área lateral de um prisma triangular. Gente, prisma triangular, área lateral são 3 retângulos. Exatamente 3 retângulos. Por que você sabe que é 3, Del? Porque a tua base é um triângulo. Se a tua base é um triângulo, vai subir exatamente 3 retângulos para fechar esses lados. E esse retângulo, ele tem 10 centímetros de altura e ele tem 5 centímetros de base. Gente, a área é base vezes altura. Como eu tenho 3, eu vou fazer 3 vezes base vezes altura. 50 vezes 3, eu tenho 150 centímetros quadrados. Terminei o meu problema? Exatamente, resposta correta, letra A. Legal. Número 9. Questão 9, ela é parecida com aquele prisma que eu fiz lá em cima, oblíquo. Esse aqui é um outro prisma oblíquo que a gente está trabalhando aqui. Então, olha só, questão 9. Questão 9, ele fala assim, 9, determinar o volume do prisma oblíquo da figura onde a base é um hexágono. Opa, base hexagonal. Hexagonal. Gente, volume é área da base vezes altura. Como é prisma, não se divide por 3. Eu preciso achar a área da base, a área do hexágono. Gente, o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. O triângulo equilátero, a gente sabe que é sempre L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Então, L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. O problema afirma que a aresta, olha só, ele diz de um hexágono regular de aresta 1 metro. Então, a aresta do hexágono é 1 metro. Legal. Então, eu teria 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que dá raiz de 3 sobre 4. Só que nós temos 6 triângulos desse. Fim da minha história, a área da base é exatamente 3, raiz de 3 sobre 2 centímetros
centímetros não, metros quadrados. Essa é a área da base. Bom, eu tenho que calcular a altura. Se você olhar no desenho, ele dá um triângulozinho, é um prisma oblíquo, e ele dá o triângulozinho formando na parte externa. Ele forma 60 graus, a aresta lateral forma 60 graus com a base, e ele forma a altura formando 90 graus aqui. Mas olha o que ele disse. Ele diz assim, ó, forma 60 graus e a aresta lateral, que faz um ângulo de 60 graus, com plano mede 2 metros. Na realidade, ele não dá a altura. Eu preciso calcular a altura. A aresta lateral, que é 2 metros. Ok. O triângulo, pessoal, seria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui ele desenha a altura e aqui é os 60 graus, que seria a aresta lateral. Aqui é a altura que ele desenha. Bom, e ele fala que essa aresta lateral tem 2 metros. Legal, o que eu estou precisando? Da altura. 90 graus está aqui, eu tenho hipotenusa. Eu tenho hipotenusa e está pedindo a altura. Só sobrou quem aqui para mim? Seno. Seno de 60 é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2 é igual a altura sobre 2. Que é cortamos. A altura é igual a raiz de 3. Voltamos aqui para cima, porque não é a altura que eu estou à procura. Eu estou à procura do volume. Volume para mim é a área da base, 3 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Raízes iguais multiplicando, né? Dá 3. 3 vezes 3, 9 sobre 2, que dá exatamente 4,5 quilômetros. Metros cúbicos, porque estamos trabalhando com volume. A resposta correta é exatamente 4,5, é exatamente a letra C. Pessoal, com isso eu termino a correção. Qualquer dúvida, me procure. Não fique com dúvida, faça a correção no caderno. Muito sucesso! Estudando bastante.